Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 163, onde vamos estudar. Olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Dei um zoom aí na sua tela. Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 21. É aquele que fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. E vamos estudar hoje o item 9. É aquele que fala caracteres do verdadeiro profeta. Tá ok? Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entra nessa página. Ah, Sérgio, mas e se eu me esquecer, hein? E se eu esquecer e nunca mais encontrar esse vídeo? Lembra do ano de 2012? 2012, ok? E você digita lá no Google, Evangelho no Lar 2012. Você vai achar o link da página, tá? Nessa página você vai encontrar, hoje é o estudo 163. Você vai encontrar os 162 anteriores. Além disso, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar toda sexta-feira um novo vídeo. Além do vídeo, a gente tem o texto do Evangelho disponível lá para você. A gente tem o texto da página de preparo, que hoje vai ser do livro Pão Nosso. E, além disso, o significado das palavras mais difíceis. Então a gente coloca, né? Hoje tem uma palavrinha que eu mesmo não conhecia essa palavra. É a palavra histrião. Você sabe o que é o histrião? Né? Então ó, a gente coloca em parênteses o significado dessas palavras. Por quê? Facilita, né? Você não vai ter que ficar pegando o dicionário para conferir. Então fica muito mais fácil. Tem o Tira Dúvidas. Os primeiros programas são muitas dúvidas que a gente tira e até hoje a gente continua. Tendo uma dúvida, manda um e-mail. Olha aí o e-mail, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Então, mandou ali, a gente responde o e-mail e vai tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Às vezes pode até demorar um pouquinho, mas a gente sempre tira essas dúvidas, tá legal? Aliás, um irmão mandou uma dúvida há pouco tempo falando o seguinte: Sérgio, eu não tenho evangelho, eu tenho que estar com o evangelho na minha mesa? O evangelho tem que estar na minha mesa? Porque eu acompanho pela internet, mas eu fico assim, né? Eu acho que os espíritos vão cobrar de mim de ter o evangelho na mesa. Não vão cobrar nada. Você sequer precisa ter o evangelho em casa, basta você ter o texto. Ou basta simplesmente você escutar. Não tenho texto, não tenho evangelho, não tenho impressora. E não tenho também saco, paciência para ficar lendo ali. Tá legal. Acompanhe o vídeo então. A gente está fazendo a leitura do evangelho. Ele está sendo estudado. Gente, ter o material físico aqui, ele não tem importância. O importante é o quê? É que você de alguma maneira, seja pelo vídeo, seja pelo texto, seja de qualquer outra forma, estude esses conteúdos, aprenda esses ensinamentos e essas lições. Então, você que quer fazer apenas com o vídeo, pode fazer, não tem nenhum problema. Não precisa nem ter o Evangelho nem a página de preparo, porque a gente já faz a leitura aqui durante o vídeo. Nesse vídeo ou em qualquer outro programa, em qualquer outro lugar que você encontre, não tem problema nenhum. Tá certo? E finalmente, Facebook. A recomendação, gente, o Facebook é para se compartilhar, né? Gostou? Compartilha, dá a oportunidade a seus amigos de conhecerem. Você participa de algum outro grupo espírita, né, no Facebook, vai naquele grupo, compartilha nesse grupo. Você pode estar enviando aí uma semente, né, uma fonte de informações, de conhecimento, às vezes de luz para aquela pessoa, e ela, caramba, veio a calhar isso aqui. Caramba, olha, foi de um estudo de um capítulo que eu estava precisando aprender. Isso é muito legal, né? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Sendo assim, vamos dar início
ao estudo de hoje com a prece de abertura. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, muito obrigado por esta oportunidade que nos é dada para o estudo, o aprendizado, o conhecimento, onde agradecemos também a presença dos anjos guardiães, dos encarnados e desencarnados que se fazem presentes neste local, e pedimos à espiritualidade amiga que possa harmonizar, higienizar espiritualmente falando o ambiente no qual nos encontramos agora, que possa este local receber todo o auxílio, toda a luz, todo o amparo e toda a proteção. Pedimos também que auxiliem na fluidificação da água e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Mais uma vez, obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Página de preparo. O livro é o livro Pão Nosso, está aí, ó. O livro é o Pão Nosso. É o capítulo 90, que fala sobre o trabalhador divino, tá? É uma baita de uma lição aqui. É uma baita de uma lição. Vamos ver por quê. Ele começa com uma citação de João Batista, que foi anotado por Lucas no capítulo 3, versículo 17. Então ele fala assim: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira. O que é eira? Eira é um local assim de terra batida, tá? Em geral é usado para secar e limpar legumes, cereais, né? Então isso aí nos tempos de Jesus era muito comum, as eiras, né? Então ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Então, Jesus foi chamado de o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Veneráveis quer dizer o quê? São dignos, são respeitáveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, né, elevadas, excelentes, né, aquela inesperada apresentação do Batista. Repara só, enquanto todo mundo chama Jesus, né, de Mestre, Pastor, Salvador, é o herói, é o suprassumo, João Batista falou o quê? Ele é o cara que tem a pá, ele é o lavrador, ele é o trabalhador, é o cara que tem a ação. Foi assim que João Batista mencionou Jesus. Vamos continuar. O precursor designa-o por trabalhador atento. Então João Batista, ele classifica Jesus como o trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto. Inculto não é de falta de cultura não, por favor. Inculto aqui é o chão não cultivado, né? Está ali na plantação e tem uma terra que ainda não foi cultivada. Então é esse o inculto que ele fala, tá? Então, ó, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Então, ele coloca Jesus numa condição muito mais interessante. Jesus agora, ele não é
nessa colocação, ele não é o cara que eu me comporto igual uma criancinha mimada. Jesus, me ajuda aí a ganhar dinheiro, me ajuda aí a ficar rico, me ajuda a ficar aquilo ali. E eu continuo na mesma, me ajuda a arranjar um emprego, me ajuda a arranjar uma namorada, um namorado, enfim, conforme a situação de cada um. E aí eu não faço nada, fico esperando cair no meu colo. Vai fazer algum sentido isso? Não vai. Agora, Jesus é o cara que vai fazer o quê? Legal, eu estou aqui com a pá, ó. Tem uma pá aqui, vamos cavar? Vamos arar o terreno? Vamos fazer alguma coisa? Ah, você está procurando emprego? Vamos procurar currículo, lugar onde mandar currículo na internet? Seja qual for a cidade, você digita lá no Google, empregos em o lugar tal. Você vai encontrar. Digita no Facebook, empregos em lugar tal, a cidade que você está. Eu posso te dar a garantia que vai aparecer. Aí você vai mandar teu currículo. Aí você vai para uma entrevista. Ah, eu vou na entrevista de short, camiseta, chinelão. E se eu não for escolhido, eu vou dizer que foi o problema do patrão, né? Como é que você quer? Vê, procura texto, né? Vídeos, como se comportar numa entrevista de emprego. Agora, o que fica esperando cair no colo, dificilmente, não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar. Se ele, Jesus, ele pega a pá e vem cá, por que eu não vou pegar? Né? Então, vamos nessa. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos. Pergaminho era aquela pele de cabra ou carneiro, né, que era preparada para a gente escrever nela. É o papel dos tempos antigos, tá? E João Batista também nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias, magnificente, né? Vem Jesus, vai descer num helicóptero, Jesus, oh, Jesus, não sou eu, oh, Jesus, sou eu aqui, ó, tô aqui. Não. Aquela festa, né? Maracanã lotado, Jesus, opa, tudo bom? Não é assim. Não é assim. Ok? Vamos lá. Cadê aqui? Então, ó, ele não se refere com essas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado. Jesus era o quê? O trabalhador abnegado. O que é o cara abnegado? É um cara altruísta, aquele que não age por interesse. Altruísta é o contrário de egoísta, ok? E otimista. A pá rústica, né, do campo não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não vos cerceie, limitem, né, dificuldades ou ingratidões, porque aí a gente fala, né, o que ele está convidando aqui? O Evangelho do Cristo. O que é Evangelho? Evangelho, ele vem do latim de evangelium, que significa boa nova, boas notícias, boas informações, bons conselhos, boas orientações. O Evangelho nada mais é, e é por isso que tem esse Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Você pega às vezes a Bíblia e muitas vezes ela se prende ao local, se foi subindo a montanha ou se foi descendo a montanha que Jesus falou, e aí começa a se discutir se foi na montanha ou se foi na planície, e aí fica uma discussão danada. Isso não leva a nada. Quando você pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos espirituais
conduzir um estudo do quê? Das lições de Jesus, onde aquilo que presta para a gente, aquilo que a gente deve prestar atenção, aprender, aquilo que serve como uma bússola, um norte, uma orientação valiosíssima. Orientação essa, que se eu ficar bem atento e passar a mudar as minhas ações para agir de acordo com essas orientações dadas pelo Mestre Jesus, a coisa vai ficar melhor para mim. Vai ficar bem melhor. Eu faço questão de deixar claro aqui, repara que ele fala aqui o seguinte, ó, não nos cerceiem, não nos limitem dificuldades ou ingratidões. Tem muita gente que fala, não, eu vou ser espírita, que aí sendo espírita eu não vou mais sofrer, eu não vou mais ter dificuldade, eu não vou ter mais problema. Alguns falam que você não vai ter problema na hora que morrer, aí é que vai começar. Ainda mais de acordo com a morte que você tiver, com o desencarne que você tiver. Então aqui, ele não está dizendo que eu vou me livrar dos problemas, que eu não vou ter nunca mais problemas. Não é isso. O que ele ensina aqui, sendo espírita e aprendendo essas lições do Evangelho, você aprende a administrar os problemas, a resolver os problemas de uma maneira mais rápida, mais tranquila, mais resignada. Uma vez eu estava dirigindo, eu passei em frente a uma igreja de crente. E olha, a gente aprende muito com eles. E tinha escrito na porta dessa igreja uma frase muito bacana: não peça a Deus fardos mais leves. Aquele fardo, aquela carga, né? Ah, está muito pesado, está muito difícil. Eu queria um fardo mais leve. Não peça a Deus fardos mais leves, mas sim ombros mais fortes. Então, eu vou fazer lá a musculação, vou me fortalecer para que eu consiga carregar aquele fardo tranquilo, ou da melhor forma possível. É essa a grande lição. E o que que nos dá ombro mais forte? Aqui, ó, o Evangelho. Colocando na prática esses valores. Nunca mais ter problema, a gente vai continuar tendo. Mas a gente aprender a administrar melhor. Ah, eu estou me alimentando mal, né? Os alimentos estão fazendo com que eu passe mal. Então você nunca mais vai comer, nunca mais vai almoçar nem jantar. É a solução? Você vai conseguir fazer isso? Não. Mas quando você busca um nutricionista, o nutricionista ele vai fazer o quê? Ele não vai mandar você parar de comer, deixar de comer. Assim como na nossa vida a gente não vai deixar de ter problemas, de ter situações complicadas. Mas quando eu vou, no caso da fome, da alimentação, eu vou no nutricionista, ele vai me orientar sobre qual é o alimento que eu devo consumir no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta. Quais são os alimentos que não são recomendáveis? Vai fazer uma programação. Opa, eu nunca mais tive problema. Tive dor. Problema não, nunca mais tive dor. Porque eu segui a orientação do nutricionista. Mas se eu estou tendo problemas estomacais por causa do meu alimento, eu não vou deixar de almoçar, de jantar e de tomar o meu café da manhã. Deu para entender aí a comparação? Então aqui, ó, o Evangelho é o nosso nutricionista que vai nos orientar como se alimentar direitinho, como se comportar para a coisa poder funcionar. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, tá aí a lição de hoje, muito bacana, né? Ou seja, a gente tem que se mexer. É isso que ele coloca. Vamos pegar a pá e cavar também junto com ele, fazer isso direitinho, tá certo? Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 9. Instruções dos Espíritos, caracteres de verdadeiro profeta. É uma mensagem que foi enviada pelo Espírito Erasto em Paris, 1862.
Então, vamos ver aí o que o Erasto tem para nos ensinar. Caracteres do verdadeiro profeta. Então, a gente já estudou no capítulo anterior, o profeta não é aquele cara que adivinha o futuro necessariamente. Ele é aquele cara que tem atitudes nobres. É aquele cara que nos traz boas lições, bons ensinamentos. E esse profeta é considerado o cristão. É aquele cara que não só traz para você boas lições, como ele é o primeiro a praticar essas boas lições. Deu para compreender? Como é que eu posso, por exemplo, na condição de médico, eu chego para a pessoa e falo assim, não fume. E aí, enquanto ele está dizendo não fume, o médico vai, pega o cigarro dele e fica fumando. É um pouco complicado. Olha, o fumo faz muito mal mesmo, tá? Então, olha, meu conselho, não fume. E ele continua fumando. Não beba. O cara vai dar uma palestra, né, sobre os malefícios do álcool. Ele sai da casa espírita, aí no shopping tá ele lá com a turma lá enchendo a cara, né? Tá... Ué, que coisa é essa? Então, o profeta é o quê? É aquele que fala e age de uma maneira compatível, coerente com aquilo que ele falou. Certo? Então vamos lá. Desconfiai dos falsos profetas. Vamos ver como é que a gente descobre quem é o verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, né? Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, né, a gente vive um momento de transição, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Por quê? Então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram. Arvoram é aquele cara que fala, eu sou o cara, ó, sou eu sou o escolhido, né? É o cara que chama, assume por vontade própria qualquer título ou missão. Então, aqueles que se arvoram em reformadores e messias. E contra esses impostores que se deve, estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Então, como eu vou reconhecer aquele cara que está errado? Veja bem, o desmascarar, ele não é necessariamente você fazer uma perseguição como um obsessor, como um maluco. Porque tem gente que aí fica, eu vou procurar, eu vou correr atrás, eu vou pegar, eu vou catar ali no deslize daquele cara e vou desmascarar ele. Todo mundo já ouviu falar em Santo Agostinho, não viu? Então eu vou pegar cada frase dele e tudo mais. Eu quero desmascarar Santo Agostinho. Esse cara não tem nada de santo. E aí ele fala, né, as lições dele antes de dormir, né, que ele já mandou até para uma mensagem, uma psicografia. Como se melhorar? Antes de dormir, faça uma análise do seu dia. Aquilo que você fez de bom, aquilo que você fez de ruim, né? Reconheça seu erro e procure melhorar um pouco a cada dia. Procure hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim vai, uma das lições de Santo Agostinho. Aí eu quero desmascarar e vou perseguir ele até encontrar... achei Santo Agostinho. Quando ele era jovem, ele falou assim, Senhor, dai-me a castidade, mas não agora. Isso é Gente, Santo Agostinho também foi jovem. O jovem, ele tem seus impulsos.
Aí você vai pegar, vai dizer que Santo Agostinho não presta, porque teve uma ocasião, sei lá em que circunstância ele falou essa frase. Então, essa perseguição ela deve ser moderada. Ela deve ser, não é moderada, ela deve ser com bons critérios, equilibrada, com bom senso, né? Às vezes a gente, por exemplo, na condição de espírita, recebe perseguições dos irmãos evangélicos, que entram e começam a xingar, começam a ofender, começam a falar um monte de coisa. Uma vez eu recebi um e-mail no Facebook, um texto bem desaforado, né? Falando do Evangelho, falou assim: onde é que tem as palavras de Jesus nesse Evangelho? Olha só, cadê o critério desse cara de perseguir? Onde tem as palavras de Jesus no Evangelho? No Evangelho todo! Hoje é o programa 163, nos 162 anteriores a gente falou de citações de lições dadas por Jesus, não é verdade? Então, ó, tem que ter um critério, tem que ter um bom senso, ok? Agora vamos lá. Somente há um hábil general capaz de dirigir-se com o fio comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Então, na hora que o cara fala, eu sou o escolhido de Deus, aquilo tudo, não fume, ele está com cigarro, não beba, ele está bebendo. Será que ele é escolhido mesmo? Se a gente, para escolher alguém para cuidar da nossa casa, para cuidar do, né, o general para cuidar da nossa, ele não tem que ser um cara preparado? Então, como é que Deus não vai ter um critério semelhante, ou muito mais criterioso, né? Diga-se de passagem. Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe que são capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. A cada um é dado um fardo, um peso que ele é capaz de suportar, né? Então é isso que ele coloca. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São então precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Para isso, né, por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhe resultaria a ação. Eu vou construir uma casa, e aí eu encontro vários aprendizes de pedreiro. Ele vai ter que aprender com um pedreiro mais experiente, com um pedreiro que há 10 anos atrás, se há 10 anos é lógico que foi atrás, né? Mas tudo bem, que há 10 anos, há 20 anos, foi um aprendiz e hoje ele é um pedreiro, um mestre de obras. Então ele pode ensinar aos pedreiros novatos. Não é isso? Então é isso que ele coloca para a gente. Então os espíritos que estão aqui encarnados, e no livro Mensageiros ele fala muito sobre isso. Mensageiros é de André Luiz, psicografado. Eu estou até com ele aqui na minha mesa. Espera aí, aqui ó. Esse livro aqui ó, Mensageiros. Muito interessante, muito legal mesmo, né? Ele fala dos espíritos que estão numa situação e que vieram com essa missão. Fala também dos espíritos que fracassaram em sua missão, né? Mas vale a pena ler esse livro, ok? Então vamos lá. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Ou seja, a maior maneira dele provar, dele mostrar que ele pode ensinar esses valores morais, é quando ele é o primeiro a ter essas atitudes, a ter as boas ações, ok? Tirai também essa outra consequência, se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião. Histrião é aquele ator com desempenho exagerado, é um bobo, é um palhaço, ok? De baixo estofo, de baixo caráter, de baixo valor pessoal, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Meus irmãos, eu sou enviado de Deus, eu sou
aqui um apóstolo, um discípulo que vem aqui para ensinar a vocês. Tenham paciência, tenham tolerância. E o povo, é ele. Tenham muita paciência, muita tolerância. E aí vem uma pessoa, né, e fala, puxa, meu amigo, né, sobe ali para falar com ele, para dar um abraço. Ele, sai daqui, rapaz. Que coisa chata, que saco. Não quero, só vai para lá, vai para lá. Aí ele sai dirigindo, beleza, ele bate, todo mundo reclama, bota a mão para fora. Barbeiro, você tá me dando fechado aí? Como esse cara pode falar em tolerância, em paciência, em tranquilidade? Ele dirige xingando todo mundo, brigando, bota a mão para fora do carro e está compatível com aquilo que ele fala? Não está. Então é isso que ele coloca dos falsos cristos. Aqui eu falei da tolerância, mas vai para todo o resto. Ele tem que ser o primeiro a dar aquele exemplo, né? Então vamos lá. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado, né, auxiliado pelo poder oculto dos espíritos, né, que os inspira e dirige a seu malgrado, a seu desejo, né, vontade, mas sem desígnio, sem propósito, objetivo premeditado. Ele coloca o seguinte: veio aquele espírito para ajudar, para auxiliar. Olha, você tem como meta, tá, conseguir encontrar 50 mil seguidores. Nosso Evangelho no Lar aqui tem 7 mil pessoas que acompanham no Facebook. A meta é conseguir 100 mil. Senão, não tem meta. Se for para uma pessoa só, ou para várias, não tem problema. A gente está trabalhando, fazendo, então não tem que ter meta, não tem que ter nada. Vai fazendo o certo, vai fazendo o bem, vai trabalhando direito, que daqui a pouco você chega lá. Uma palavra: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Aquele cara que é bom, ele não precisa ficar dizendo para todo mundo que é bom. Ele não precisa ficar dizendo que é enviado de Deus, que é isso, que é aquilo. Não precisa. As suas atitudes são o melhor cartão de visitas para ele. Ok? O primeiro é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez, com superioridade. E como todos os mendazes, né, os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade hão encontrado pessoas assaz, bastante crédulas, que lhes creem nas torpezas, né? Aqueles comportamentos que demonstram baixeza, ações vergonhosas. Então ele fala: olha, eu sou Jesus reencarnado, eu sou... Né? E tem gente que segue, tem gente que faz. E aí como é que fica? Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado, né, que se corrompesse. Então Jesus chegou, o cara falou: eu sou Jesus reencarnado. Eu sou Jesus reencarnado. Sou um exemplo de tolerância, de paciência, um exemplo de amor. Você não acredita não? Eu vou te amaldiçoar, você não me acredita não? Agora tu vai... Já está mais do que provado que esse cara nunca vai ser Jesus reencarnado. Não pode, não tem como. Ou Jesus ficou maluco, reencarnou e aí ao invés... A gente não estudou, o espírito está em constante evolução e progresso, aí ele regrediu. Então não faz nenhum sentido. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes, o que se dão como sendo Cristo. Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes, investigue, averigue, analise, né, as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas, diferenciadas do Cristo.
Ele fala que é o Cristo, ele fala, não é. Não é nem enviado, não é nada, não é nem carteiro do Cristo, porque esse cara não tem atitude, não faz nada. Ou pelo menos não se modificou. Às vezes ele está lá atrás, a juventude, alguma coisa, ele estava um pouquinho desviado, mas ele, opa, peraí, deixa eu mudar a minha ação, deixa eu mudar minhas atitudes, deixa eu mudar o meu modo de agir com as pessoas. Ah, legal, aí pode ser, mas tem que estar compatível. E nessa hora, se ele muda mesmo, se ele realmente passa a fazer o bem, ele não vai ficar falando para os outros, eu faço bem, eu sou o cara, não precisa. É isso que ele coloca. Então, a humildade e caridade, né, de Jesus, né, sobejando-lhes, sobrando-lhes, as que o Cristo não tinha. Cupidez, ambição e orgulho. Então, aquele cara que ainda continua com a ambição, com o orgulho, não vai ser enviado de nada. Notai aos demais que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João, São Pedro, que não é absolutamente possível que sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros, a ignorância, né, dos outros, né, a boa-fé dos outros, e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Então ele está ali, e está vendo, e um monte de gente que está sustentando, dando dinheiro para ele, fazendo aquilo tudo. Legal. Esse cara, na hora do desencarne, ele vai se complicar. E aí, não é nem para ficar com raiva dessas pessoas não, gente. É para fazer uma prece por eles. Porque quando ele cair na real, não vai ser fácil, ele vai precisar de muita ajuda. Vai sofrer bastante até conseguir se recuperar, se regenerar e melhorar, né? Então, conseguir compreender o propósito e os objetivos. Vamos lá, o nosso tempo está bem estouradinho hoje, né? Vamos fazer agora aquela prece, a mentalização pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas. Quando eu disser pausa, você pausa aí e menciona o nome dessas pessoas. Depois solta para a fluidificação da água, né? Solta o pause para a fluidificação da água. Então vamos lá, prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, amigo ou inimigo, encarnado ou desencarnado, que tiveram o seu nome mencionado, ou mesmo que não for lembrado por nós nesse momento, mas que vive em nossos corações, que estes possam receber da espiritualidade amiga toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, toda a luz, a cura, a resignação, tudo aquilo que for mais importante e necessário a cada um desses irmãos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou, vamos mencionar os nomes. Vamos lá então. Hora da fluidificação da água. Eu fico rindo, né, muitas vezes, porque eu visualizo a pessoa. Existe uma coisa chamada forma-pensamento. Porque a gente vai fazer um programa Minutos de Espiritismo sobre isso, né? A forma-pensamento, isso dá energia para aquilo, né? O desejo bem de uma pessoa. Eu falo desejo bem de uma pessoa, visualiza aquela pessoa muito bem, muito feliz, muito alegre. E você às vezes fica até contagiado quando consegue visualizar isso. Por isso que às vezes eu começo a rir de alegria, né? Na hora que eu mentalizo cada pessoa. Então vamos lá, fluidificação da água. Você está vendo aí Minutos de Espiritismo, né? Tem o estudo todo da água da fluidificação. Depois confere lá. Vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhe para que possa esta água neste momento receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de maneira que
ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante, necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vou dar aqui meu gole da água. Vocês não precisam tomar nessa correria, pode pausar, né? E depois continuar. Então, já pausaram, prece de encerramento então. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, irmãos do plano superior, encarnados e desencarnados que estiveram aqui presentes, muito obrigado por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de alerta, de reflexão. Que possamos cada vez mais evoluir no aspecto moral e espiritual, com as lições aqui aprendidas, colocando-as na prática em nosso dia a dia. Que possamos ser verdadeiros instrumentos de Deus a cada minuto que praticarmos o altruísmo, a fé, a tolerância, a paciência, o perdão, o amor, a paz, a alegria, a perseverança, a caridade com o nosso próximo. Pedimos também uma semana de muita paz, luz e proteção, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possamos estar aqui na próxima semana juntos para mais um estudo. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos o estudo de hoje, não é isso? Então, passamos um pouquinho do tempo, mas às vezes acaba 1 minutinho, 2 minutinhos, não tem problema não. Não pode passar 10, 15, 20, aí fica complicado, ok? Então, tenham todos aí uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!